Bom, o que eu vou fazer agora? Vou perdoar? E será que eu vou conseguir perdoar? Isso deve ser uma experiência de muitas pessoas traídas, que é, mesmo querendo e entendendo que quer continuar o relacionamento, essa continuidade do relacionamento não depende só da decisão mental dela. Depende, para usar de um clichê, da dimensão do coração. Porque, como dizia o grande Pascal, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Mas por que essa experiência se repete ao longo da história humana? Porque existem N pessoas no mundo. E quem disse que quando você fica com uma, você não vai querer ficar com outra? Essa é a parte mais fácil da pergunta, porque é mera aritmética. E a Forbes Advisor divulgou uma pesquisa em julho deste ano, Pondé, sobre infidelidade no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Veja só as conclusões. Olha, vou te ler as principais. Primeiro, mais de 60% dos entrevistados, foram 2.000, e a pesquisa foi feita pela OnePool. Mais de 60% dos entrevistados disseram ter tido um affair no local de trabalho. Aí, em 40% desses casos, essa situação implicou a traição de um parceiro. Ou seja, o cara era casado, a mulher era casada. Mas, veja só também um outro lado. 43% dos casos acabaram em casamento. Isso quer dizer o seguinte, que mais pessoas conheceram seus parceiros no local de trabalho do que a quantidade de pessoas que conheceu o seu parceiro ou parceira na internet, nas redes sociais, que hoje é muito comum. Na verdade, olha, ele diz aqui, a pesquisa diz que isso significa quase o dobro. Você tem 2 vezes mais probabilidade de se casar ou de se aconchegar ou de se juntar a alguém que você conheceu no ambiente de trabalho do que alguém que você conheceu no aplicativo de namoro. O que você acha disso tudo? Primeira coisa que eu acho é que isso é a prova cabal que até agora o compliance não deu em nada. Pois é. Tem um poder afrodisíaco, assim, o ambiente de trabalho? Então, eu fiz esse comentário sobre compliance porque o compliance tem claramente um problema com a dimensão erótica da vida. E quando eu digo erótica, não estou dizendo necessariamente deitar na cama, transar ou transar na escada do prédio onde você trabalha. Eu estou me referindo a essa dimensão do eros, mais no sentido assim, mais clássico, das relações entre as pessoas, né? E principalmente o foco na perseguição das relações entre homem e mulher, em que necessariamente não chega no sexo, não é isso. Mas que tem um certo balé, uma brincadeira, uma dança, que já pode dar em risco. E que o compliance não está conseguindo sufocar. Mas que ele tenta sufocar a todo custo, porque ele enxerga isso como risco. O trabalho, por si, é um ambiente que tem uma definição, tem uma dimensão, não definição, tem uma dimensão erótica, de novo, do eros clássico, ou seja, criação, enfrentamento de problemas juntos, cotidiano ali, vivendo junto, resolvendo situações, passando por estresse, solucionando o estresse, criando situações ou trabalho ou soluções que têm uma dimensão erótica. Sem falar no tempo que as pessoas passam juntas. Sim, e se parte desse tempo significar viajar junto, aí acabou, né? Porque aí você está no hotel, você está longe, não sei o quê, aí tem a hora do relaxamento, o happy hour, blá, blá, blá. Você está numa cidade que não é a sua, ninguém conhece, ninguém viu. Então, o que essa pesquisa mostra é que o ambiente de trabalho não é necessariamente só o ambiente onde você trai. O ambiente de trabalho é um ambiente onde você pode conhecer a pessoa com quem você vai casar. Ou você pode, inclusive, abandonar o parceiro ou a parceira anterior para ficar com a pessoa que você conheceu no trabalho. Não é à toa que pessoas que são mais ciumentas, sejam homens ou mulheres, têm um foco todo especial de ciúme alocado no ambiente de trabalho. E tem razão em pensar assim. Toda razão. A pesquisa que você mostrou aí, né? Essa estatística, digamos assim,
é quase um ciúme científico. Uma ideia dessa deixa qualquer paranoico feliz. Ou mais infeliz ainda, né? Então é científico. E qualquer parceiro mais paranoico. Total, assim, trabalho. Aí vem aquela história, né? Aí é a chefa, é o chefe, é o colega, a colega de trabalho, e tem que, às vezes, trabalhar horas a fio. E nesse sentido, a entrada da mulher no mercado de trabalho deu uma equilibrada lá no grau de traição por gênero, então. No grau de traição por gênero, sem dúvida, né? Porque muitas mulheres puderam ser infiéis muito mais facilmente, porque circulam, viajam, trabalham, passam pela mesma experiência do homem na criação e tal. Agora, do ponto de vista, se você pegar os canalhas honestos do Nelson Rodrigues, eles estão festejando a emancipação feminina, porque agora está à mão deles o tempo todo. Pondé, você falou agora há pouco que a promiscuidade, você fez a ressalva de que a expressão trazia uma avaliação moral, mas que sim, a promiscuidade seria uma característica do ser humano. Então eu te pergunto, por que a traição é um clássico da experiência humana? Por quê? Olha, primeiro porque eu acho que é um elemento, uma experiência que carrega consigo uma série de sentimentos. Traz elementos como, além da perda de confiança, a pessoa se sente uma espécie de idiota, atraída, eu quero dizer. Ela olha para frente e se pergunta, bom, o que eu vou fazer agora? Vou perdoar? E será que eu vou conseguir perdoar? Isso deve ser uma experiência de muitas pessoas traídas, que é, mesmo querendo e entendendo que quer continuar o relacionamento, essa continuidade do relacionamento não depende só da decisão mental dela. Depende, para usar de um clichê, da dimensão do coração. Porque, como dizia o grande Pascal, o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Mas por que essa experiência se repete ao longo da história humana? Porque existem N pessoas no mundo. E quem disse que quando você fica com uma, você não vai querer ficar com outra? Essa é a parte mais fácil da pergunta. Porque é mera aritmética. É mera aritmética, né? Thaís, você acha que os homens traem mais do que as mulheres? O que você acha desse clichê? Bom, eu não acho que seja um clichê. Eu acho... Bom, pesquisas, a gente sabe que em que as pessoas mais mentem são as relacionadas a sexo, mas todas elas indicam uma maior preponderância da traição masculina. E eu acho que isso ainda é verdade porque os homens foram incentivados, têm uma cultura mais disseminada de traição entre os homens. Mas eu acho, e isso, quem escreveu sobre isso foi a Miriam Goldenberg, que foi nossa recente entrevistada. Ela disse que as mulheres estão traindo cada vez mais por insatisfação. Então, os homens continuariam traindo como sempre traíram, por uma questão, digamos, de tradição, e as mulheres passaram a trair mais por uma questão de insatisfação e que, aparentemente, é uma insatisfação crescente. Então, eu acho que ainda os homens traem mais, porque tem uma cultura, mas eu acho que a coisa tende ao equilíbrio. Ondé, a ocasião faz o ladrão? Com certeza pode fazer. Apesar de que, evidentemente, se alguém fez uma pesquisa sobre essa, é uma daquelas que não vai servir para muita coisa, como muitas pesquisas, eu não acho que isso possa ser afirmado como 100%. Né? Acho que tem pessoas que podem sim estar numa ocasião que facilitaria, no caso, a infidelidade e não fazê-lo. Acho que em muitos casos poderá sim a ocasião fazer o ladrão, como eu descrevi há pouco em algum momento, ambiente de trabalho, viagem juntos, hotel, longe de casa, ninguém conhece, tomar um drink no final do dia, relaxar, falar do trabalho, não sei o que e tal, a distância entre o quarto e o outro é um andar. Mas tem pessoas que mesmo nessa situação não farão, mesmo querendo fazer, não farão. Você acha que o acordo pré-nupcial é necessário, Thaís? Necessário, eu não diria, mas é bom, por exemplo, você falou agora há pouco sobre o fato de que o coração e bolso muitas vezes andam juntos, não é? E o acordo pré-nupcial tem essa função de manter um pouco, ou tentar manter um pouco cada coisa no seu lugar, coração e bolso no seu devido lugar.
Agora, para efeito de evitar a infidelidade, que é o nosso tema aqui, né? Muitos acordos prevêem, né, entre ricos muito ricos, por exemplo, sanções pesadas para aquele que trair. Isso eu acho uma bobagem, uma inutilidade, até porque pressupõe-se que a traição seja uma coisa clandestina, secreta, e que não vai ser descoberta. Então, o que adianta você estabelecer uma multa por uma coisa que você, o outro, por exemplo, supõe que não será descoberta, né? Agora, a questão é que, primeiro, desde a emancipação feminina e a entrada das mulheres no mercado de trabalho, aumentou a infidelidade feminina, né? Porque mulheres casadas vão trabalhar e aí a pergunta volta: por que que o ambiente de trabalho gera tanto, às vezes casamento, às vezes adultérios? Porque o trabalho tem um elemento erótico. E quando eu digo erótico, eu não estou falando no sentido de filme erótico, estou falando erótico no sentido originário grego. O trabalho, você passa horas com a pessoa, você faz projetos, você realiza, você resolve problemas, você adentra situações difíceis, vocês se ajudam dando certo o trabalho. E isso tudo propicia, às vezes, situações em que você não vive no seu dia a dia, fora do trabalho. A gente precisa lembrar que, quando as mulheres não estavam no mercado de trabalho, não era o mercado de trabalho que necessariamente gerava infidelidade masculina, sendo a maioria heterossexual, né? A infidelidade aparecia em outro lugar, mas não no trabalho, porque não tinha mulheres trabalhando com esses homens, né? Então, o ambiente de trabalho é um ambiente que pode gerar eros. Tanto é que o compliance fica sempre de olho. O fato é que esse envolvimento afetivo pode dar pau mesmo, né? Pode dar rolo mesmo, né? Imagina, tá tudo bem, de repente não tá mais. Os dois brigam, continuam trabalhando junto. Daí que vem a frase, onde ganha o pão não se come a carne. Tá tudo bem, você trabalha ali ganhando o pão. Aí os dois se envolvem, comem a carne, aí depois briga, como é que fica o trabalho? Então, a gente precisa muita coisa na vida, mas a gente quase sempre está aquém de tudo que a gente precisa realizar no dia a dia. Mas o ideal é que, onde você trabalha, você não tem relacionamentos afetivos. Esse é o ideal do ponto de vista do trabalho. O problema é que a nossa espécie ela é muito mais antiga do que todas as invenções dos últimos 100 anos. Ela tem hábitos muito mais antigos. Ela está adaptada a práticas muito mais antigas do que as recentes invenções que tem por aí. Então, é claro que é melhor separar uma coisa da outra, mas está ali junto. No dia a dia, resolvendo coisa, surge atração, quando você vê, de repente aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, não há dúvida que é um risco. As pessoas têm razão, é um risco. O melhor é se você conseguir separar uma coisa da outra mesmo. Vou trazer um dado aqui, uma pesquisa feita pela Sociedade para a Gestão de Recursos Humanos nos Estados Unidos. 80% dos trabalhadores já vivenciaram romance com colegas de trabalho. 10% admitiram ter envolvimento com subordinados e 18% com superiores. Quer dizer, tem a festa, tem a balada, e nesse contexto a gente pensa, o trabalho é improvável que aconteça. Não, né? Tá aí. Inclusive essa coisa de 10% com inferiores na escala de trabalho, 18% com superiores, né? Somando os dois, 28% das pessoas, ou seja, quase 30% das pessoas dessa pesquisa, já houve envolvimento de pessoas com pessoas abaixo na hierarquia, né? Porque se eu me envolvi com alguém acima de mim, é porque se alguém acima de mim se envolveu comigo que estou abaixo dessa pessoa, certo? Então a hierarquia continua em jogo. Aliás, a hierarquia é um dos elementos que podem, inclusive, ser carregados com um certo fetiche. Se não fosse, uma imensidão de contos eróticos e livros eróticos e depois filmes eróticos não trabalhariam o fetiche da hierarquia como erótico, certo? O chefe, a chefa, superior na hierarquia militar, certo? Tanto homens quanto mulheres, que geram muitas vezes tesão em uma grande parte da população. Senão não se fazia fetiche de hierarquia. Agora põe isso no dia a dia do trabalho, onde normalmente tem hierarquia. Então gera esses quase 30% da tua pesquisa aí, 28% que você citou. Mas
80% disse que já havia se envolvido. Que já se envolveu. É. Ou seja, o compliance perde a batalha.